salve, Câmara Ligada! Nós somos o Tarô! Muito prazer, meu nome é Caio Chaim, Vitor Neves no baixo, Vitor Tavares na bateria, Lucas Gemelli no acordeon e bandolim, e Tom Suassuna no violino e no banjolão. Nós somos a primeira caravana do Tarô, muito obrigado pelo convite. E tá no ar o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Para milhões de estudantes em todo o mundo, ir para a escola é um martírio. E nesse ambiente supostamente seguro e tranquilo, que eles conhecem a humilhação, o preconceito e a agressão. Segundo a Unicef, metade dos estudantes tem alguma história sobre bullying para relatar. Para discutir os danos causados pelo bullying e o papel dos pais e educadores, o Câmara Ligada recebe hoje a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, Silvia Sena, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, palmas para ela também, Ana Carolina Gonçalves, estudante, e no palco a gente recebe a banda O Tarô. Vamos conhecer mais sobre o grupo. Acordeon, bandolim, banjolão e violino são os instrumentos que formam a sonoridade cigana e circense da banda O Tarô. O grupo se apresenta com diferentes estilos, que vão do tango ao baião, da milonga ao flamenco. Juntos desde 2016, o Tarô mescla elementos multiculturais com poesias e músicas brasileiras. O primeiro trabalho foi o EP Zero. O grupo já participou do Porão do Rock e do Móveis Convida. Em 2019, o Tarô ficou entre os finalistas do Brasília Independente, com a música Chaleira. Se tu disser adeus, esteja certo que fará chover. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Câmara Ligada. É a segunda vez que vocês vêm ao programa, né? A primeira foi em 2017. Estivemos aqui em 2017, né? Mas pro início da carreira, um prazer voltar 2 anos depois. Conta pra gente o que aconteceu nesses últimos 2 anos na vida de vocês. Algumas revoluções ao redor do sol, né? Bom, tivemos uma grande transformação, né? Da última vez que estivemos aqui, estávamos em uma outra formação. Hoje temos o Tom conosco, não é? Enfim, desde então gravamos mais um álbum, demos vários shows ao redor do Brasil, graças a Deus. Temos circulado bastante e entrado cada vez mais dentro de uma dinâmica muito circense teatral, né? Acho que um marco da nossa carreira esse ano foi a entrada definitiva no teatro também, junto ao Hugo Rodas, um diretor aqui de Brasília, né? Estivemos agora recentemente em uma temporada junto com ele. Então, acho que é isso. Em 2 anos, muita coisa mudou, muitos foram os caminhos, muitos que a gente não imaginava de início, mas, enfim, é um ciclo muito, muito interessante. Legal. E conta pra gente um pouco desse nome, assim, o Tarô. Vocês continuam seguindo esse caminho místico? Não sei. Pois é, então, o Tarô, na verdade, surgiu de uma dinâmica pessoal nossa, de troca de cartas, não é? Explorando os arquétipos do tarô, a gente sempre carregou muito conosco essa ideia arquetípica das imagens do tarô. Temos uma dinâmica pessoal que é de troca de cartas e de nomear as cartas, né, com certos nomes, e daí que surgiu o nome da banda, que meio que nos rege, né? Um nome curioso, é um nome que realmente paira sobre nós e trouxe desde o início essa misticidade, esse caráter mais cigano, que é algo que a gente vai buscando cada vez mais, né? Na estrada a gente vai encontrando também essas faces. Legal. Massa. E a plateia também quer fazer perguntas, e antes de passar para eles, eu quero apresentar a galera que está aqui com a gente hoje. São alunos do Centro Educacional 404 de Santa Maria. Centro Educacional do Lago. E Centro Educacional 01 do Riacho Fundo 3. Vou perguntar.
Aham. Oi, eu me chamo Thalita e a minha primeira pergunta é qual é a maior inspiração para vocês cantarem esse estilo musical e o porquê das roupas também, qual é no caso, a maior inspiração, né? Já tem alguns anos que a gente está se aprofundando nesse processo, a gente não começou assim. Então, eu acho que tem muito a ver com as coisas que a gente vai escutando, vendo, aprendendo na estrada. Como o Caio disse, a gente tem feito muitos shows fora de Brasília, em outros lugares. E conhecendo pessoas novas também, tocando com pessoas de, sei lá, influências totalmente diversas. E aí tem também o fator de as nossas influências são muito diversas. Então, acaba que a gente chega nesse caldeirão maluco aqui de influências, trocando o tempo inteiro e estudando influências da música cigana, da música tradicional brasileira também. Enfim. 3 artistas. Acho que Gogol Bordello, durante muito tempo, influenciou a gente positivamente, uma banda europeia. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, acho que é uma grande influência. Móveis Coloniais de Acaju, aqui de Brasília, é uma grandíssima influência pra gente. Acho que fica esses 3 aí como... E complementando, eu acho que essa visão sobre a música, o teatro, fusão de linguagens, acho que isso nos guia muito também, o que acaba acarretando na maquiagem, no figurino, na busca dessa construção de um espetáculo, né, com muitas linguagens, muitas facetas. Boa. Mais uma pergunta? Me chamo Mariana Veras. Vocês têm um estilo comportamental bem diferenciado. Gostaria de saber o motivo das pinturas no rosto. Acho que a pintura no rosto coloca a gente no lugar da caricatura, do palhacesco, que dá para explorar mais essa performance de palco que, de alguma forma, passa uma emoção, né? A emoção do lúdico, da brincadeira, por algum instante. Lúdico é bem a palavra. A questão das pinturas tem muito a ver também com o fato de que depois de você se pintar, não importa quem você era antes, sabe? Não importa o Tom que está fora do palco, Lucas, enfim. Quando a gente está aqui, a gente está dessa forma porque, de alguma forma, essas pinturas nos afastam um pouco da vida lá fora, sabe? Tem algo de ritualístico nisso aí, é como se pintar para a guerra, né? Para a guerra poética, para a guerra sensível, né? Então é esse processo de passagem para o palco, né? É realmente se vestir a indumentária, pintar a face, né? Entrar em um outro sensação. E vocês ousam também musicalmente, né? Assim, tem instrumento aqui que eu não sei nem o nome. Esse aí que você está segurando, por exemplo. Esse aqui é um xodozinho, um washboard. Ele literalmente é uma máquina... uma máquina não, né? É uma esteira de lavar roupa que toca com dedais de costura. Ele fala bastante, a próxima música a gente vai tocar. E isso é curioso, porque a gente... Na última vez que nós estivemos aqui no Câmara Ligada, nós estávamos com 2 guitarras. E nos tornamos viúvos da guitarra elétrica, né? Por opção. Na busca dessa sonoridade distinta, né? Então, hoje a gente diz que a gente toca com instrumentos trogloditas, digamos assim, né? Temos o banjolão aqui. Dá um ratinho aí para a galera ver aí o nosso ratinho. Aqui. Um ratinho. Temos vários companheiros, temos o Pato Gesonel aqui também, no topo do washboard. Enfim, a gente vai buscando esses instrumentos diferentes. O banjolão, ele é um corpo de banjo com um braço de violão, bandolim, acordeon, washboard. Então a ideia é buscar realmente um estudo diverso de sonoridade. Caio, tem mais um Darbuca ali. ali, ó. Temos a darbuca ali na bateria também, né? Que é um instrumento árabe. Então é isso, a gente vai, literalmente, à medida em que o tempo vai passando e que nós vamos nos desenvolvendo como músicos, como estudiosos de ritmos e curiosos, né? A gente vai buscando essa sonoridade diferente através de experiências. Então essa também é um novo elemento dessa nova fase, né? Muito legal. Mais uma pergunta aqui. Bernardo Leão, do Centro Educacional do Lago. Eu gostaria de saber quais são as suas inspirações para a composição. Cara, então, as inspirações são muito diversas, né? Nós somos um grupo muito interessado em buscar novas referências, né? Então, não sei se a gente teria realmente uma linha específica de compositores e de inspirações de compositores, né? A gente costuma enviar um ao outro músicas de diversos gêneros, de diversas culturas e épocas também, né? Como referências gerais.
Então, como o Vitor já disse, o próprio Charlie Chaplin, que é, né, muito antigo, enfim, músicas do Oriente, músicas contemporâneas como Móveis Coloniais de Acaju. Então, assim, a gente tenta realmente buscar e ouvir o máximo possível de referências e agregá-las dentro do nosso processo de composição, não como guia, mas como um elemento a mais, né? Nosso processo de composição ele é muito curioso, ele é muito espontâneo, né? A gente se junta, deixa fluir muito, faz muito o que a música pede. Há um quê de preparar quase como uma trilha sonora para o que a letra pede, né? Então, acho que é por aí. E antes do intervalo, vamos curtir mais o tarô. Cantemos todos juntos. Fogo, batalhão, tua voz é teu canhão. Nossa munição não tem pólvora. Fogo, batalhão, tua voz é teu canhão. Nossa munição não tem pólvora. Só tem pétala, pétala. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente vai falar sobre bullying e seus efeitos na vida dos estudantes. Nossos convidados de hoje são a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. Silvia Sena, ela é doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano. E Ana Carolina Gonçalves, ela é estudante. O bullying pode ser psicológico, moral, social, físico ou virtual. O preconceito é um dos principais motivos. Qualquer pessoa que seja um pouquinho diferente já pode ser alvo. Vamos ver a reportagem sobre o que pode acontecer com quem é vítima de bullying. O bullying é um problema muito grave que afeta a vida de crianças e adolescentes. Muitas vezes quem sofre passa a não ter um bom desempenho na escola, podendo até mesmo abandonar os estudos. Uma pesquisa divulgada por uma instituição britânica revelou que 35% das vítimas passaram a faltar às aulas e 20% precisaram mudar de escola. Uma pesquisa da OCDE entrevistou 250 mil professores e diretores. O resultado? A escola brasileira perde muito tempo com tarefas que não são relacionadas ao aprendizado, como fazer chamada e conseguir a atenção dos alunos. Esse é o cenário mais propício ao bullying. Ainda segundo a OCDE, 28% dos diretores das escolas do ensino fundamental relatam que o bullying acontece quase que diariamente. No ensino médio, esse número é de 18%. Nas escolas públicas, o problema é maior. E aqui na escola, onde acontecem os problemas, também é lugar para combater o bullying. Eu conversei com vários alunos que passaram por isso e deram dicas de como enfrentar as agressões e superar os traumas.
Eu tive o ensino todo na escola pública e, sim, sofri muito bullying desde o começo, desde o prezinho até o final do ensino médio. Eu sempre fui uma pessoa que ligou bastante para essas coisas, elas me afetavam bastante, inclusive ainda afetam um pouquinho hoje. Eu procurei tratamento psicológico. Eu já sofri, eu acho que foi no 6º e no 7º ano. E, assim, foi um processo, né? Acho que, à medida que eu fui crescendo, eu fui deixando isso para trás, mas eu também não posso negar que isso afeta a minha relação com outras pessoas diariamente. Eu acho que podem ser feitas ações educativas, não só da escola, mas também do governo. Eu acho que é um processo em conjunto dos grupos familiares e também dos grupos escolares, com campanhas e também a conscientização dentro das casas. Porque isso é uma coisa que a gente se aprende com os amigos mesmo, mas é uma coisa que tem que ser combatida a família juntamente com a escola. Eu nunca sofri nenhum bullying explícito ou muito forte, mas eu já presenciei cena de colegas e eu sempre tentei amenizar a situação e acolher os colegas que sofriam. Acredito que o papel da escola nessa situação seja fundamental, tanto da escola quanto dos pais dos alunos. Porque a parte da conscientização ela é feita a partir da escola, de algum projeto social, de algum projeto que envolva todos os alunos e coloque de uma forma consciente a ideia de que o bullying ele não pode acontecer. Eu sempre fui muito combatente nessa questão, eu não aceitava quando acontecia e eu, na verdade, sempre fui muito de conversar dentro da minha escola, no ensino médio principalmente, então eu acredito que a conversa seja a base principal de toda a solução nessa questão. Doutora Silvia, o que faz uma pessoa praticar o bullying? Essa pessoa pode ser considerada doente, já que ela gosta de ver outro sofrer? Olha, são multifatores, né? O bullying não é praticado simplesmente porque você tem a violência dentro de casa ou práticas educativas punitivas, rigorosas, ou quando você está num ambiente escolar difícil, mas há características dos próprios, tanto o sofredor do bullying quanto o próprio praticante. Então, é um conjunto de coisas que faz com que essas pessoas gostem, né? E se sintam bem fazendo essa ação. É uma ação que qualquer um de nós pode fazer numa situação que queira exercer um poder sobre o outro. E algumas pessoas têm características também de personalidade que são mais fortes nesse sentido. Essas são algumas das razões. Ana Carolina, eu queria que você contasse assim para a gente. Você já sofreu bullying? E como você reagiu a essa situação? Bom, meu processo de bullying perdurou até o ensino médio, mas no fundamental era mais forte. No fundamental, quando, por exemplo, tinha alguma apresentação de Dia dos Pais, o meu pai sendo cabeleireiro, os meus pais são cabeleireiros, as menininhas da minha sala, que tinham pais que trabalhavam em outras funções, diziam, olha lá, a filha do gay dentro do armário. E aí, nisso, eu sempre fui uma menina muito emotiva, muito emotiva. Até hoje, eu sempre, quando passo por emoções muito fortes, eu choro muito. Então, nisso, do meu 5º ao meu 8º ano do ensino médio, eu tentei suicídio por conta do bullying umas 4 vezes. Por conta do bullying. Do 5º ano do ensino fundamental, do primeiro fundamental até o 2º fundamental, eu tentei suicídio. Pelo simples fato de eu não me aceitar e a sociedade não me aceitar também. Hoje em dia isso é mais difícil porque eu me aceito do jeito que eu sou, entende? E eu acho que a sociedade ela precisa abrir a mente, saber que tem corpos que não são sempre o esbelto, o magro, tem sempre as pessoas mais robustas, digamos assim. E é uma coisa bonita, é um ser lindo, é um ser humano, entendeu? Hoje em dia eu me aceito, sou do jeito que eu sou, choro muito ainda por conta disso, choro, mas é mais regulado. Carol, e palmas para ela, gente. Muito legal. E quem te apoiou para você sair dessa situação? A minha família ela sempre foi uma família muito aconchegante, porque os meus pais eles se separaram, eu tinha pouco tempo de nascida, sempre foi um processo muito grande até a aceitação. E o meu pai ele nunca foi muito presente, então quem realmente estava ali do meu lado era minha mãe, que sempre estava ali, apoiava,
quando eu chegava em casa chorando, que eu já cheguei em casa aos prantos, por terem jogado pedra em mim, ovo, por conta do bullying, por não me aceitarem. E aí eu chegava aos prantos, ela ia, ela me acalentava nos braços, ela me abraçava. Então, sempre, a minha mãe e a minha avó sempre foram ali a minha proteção, a minha base de tudo. Então, quem me protegeu mesmo, quem cuidou de mim, quem me fez ver, enxergar que eu sou linda, que eu sou maravilhosa do jeito que eu sou, foi a minha mãe. Que legal. Parabéns para sua mãe. Deputada professora Marcivânia, algumas escolas se esforçam, né, para dar esse apoio para a criança que está sendo vítima de bullying, outras escolas ignoram. Seria possível a gente ter uma uniformização de tratamento? Bom, precisamos primeiro entender a complexidade do assunto para encará-lo da forma como ele precisa ser encarado. Bullying, até pouco tempo, há muita gente ainda hoje considera mimimi, porque não pode fazer mais nada. Enfim, é brincadeira, né? Essas brincadeiras. Então, acho que primeiro tem que trabalhar isso em casa. Se a gente for perceber a faixa etária de quem pratica bullying, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, no ensino fundamental é maior. E isso significa que a escola pode ser o ambiente onde a criança vai exercer mais esse contato, um processo de socialização maior na escola, e é lá que ela se manifesta, ele se manifesta, mas aquela criança trouxe de algum lugar. Então, precisa trabalhar família. Eu acho que não dá para trabalhar só a vítima, nem só o agressor. Precisa trabalhar a família, precisa trabalhar quem na verdade, testemunha ou é público para esse tipo de violência, encarar isso como uma forma de violência e tentar fazer com que o governo, através de políticas públicas, o Ministério da Educação, trabalhe junto com as escolas com uma prática que a gente pode, um método, um programa que possa efetivamente diminuir essa violência que, graças a Deus, a Ana Carolina superou, mas muitas pessoas não superam, né? Há pessoas que levam a vida toda e não superam. Então, é necessário esse tema ser debatido, aprofundado, para que a gente conscientize as pessoas de que é uma agressão, é uma violência que está sendo praticada ali, e exercitar a empatia, né? O amor ao próximo. Acho que isso tem que ser muito falado na família, na escola, em todo lugar. Respeito às diversidades, né? Exatamente. Pode perguntar? Olá, meu nome é Camille e eu queria saber como é que você faz para poder lidar com toda essa situação do bullying, se ver as pessoas sofrendo também te afeta, ou... É isso. Para quem é a pergunta? Para a deputada. Para a deputada. Como é que as pessoas têm que encarar esse processo para superar, né? Bom, eu disse que algumas pessoas superam e outras não. Algumas têm, como a Ana Carolina, o suporte, né, da família, na escola. Muitas vezes tem o suporte também na escola, ou então uma ajuda profissional. Alguns precisam de ajuda profissional, mas muita gente não consegue esse suporte. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é eliminar isso, tentar fazer com que esse não seja mais um problema que tenhamos que enfrentar. E o respeito à diversidade é fundamental. O Brasil é um país que não é complexo, o Brasil é um país ultra complexo. Pela dimensão, pela diversidade que nós temos diversidade regional, cultural, enfim, nós temos uma diversidade que é própria do Brasil, e a gente precisa lidar com isso e levar essa política pública para discutir essa diversidade e o respeito à diversidade. Agora, o difícil é quando esse bullying é institucionalizado. Aí a coisa fica mais complicada. Eu queria ainda pedir... Eu acho que a Carolina está... pode complementar. E eu vou pedir para a Silvia também falar. Porque, assim, tem dentro da família mesmo ocorre questões do bullying, né? São consideradas, no meu ver, famílias tóxicas. Eu chamo de famílias tóxicas. Que a criança, o adolescente, vai vestir uma roupa, por exemplo, e o pai, ou a mãe, ou o tio, quem for, vai lá e fala que isso é para menina magra, isso não é para ela, entendeu? Eu já passei muito por isso, e eu acho que quando a família se conscientiza, quando a família vê que a necessidade de cuidar mais dos membros de si,
ela tira esse preconceito de dentro dela, do meio, do núcleo, entendeu? Porque eu acho assim que a partir do momento que você vai crescendo, você vai aprendendo as coisas, os seus pais te influenciam, porque os seus pais são os espelhos que você tem naquele momento. Então eles te influenciam e eles têm que te influenciar para o bem, não para maltratar, não para odiar pessoas lá fora, entendeu? Silvia, muitas vezes a criança, o adolescente, ele não tem coragem de falar. Como ela falou, às vezes o bullying acontece primeiro dentro de casa, então essa criança ela não tem nem noção da violência que ela está sofrendo, né? Como agir? Pois é, o bullying mesmo, propriamente dito, ele é definido por uma relação entre pares iguais. Ele não é definido por uma violência que venha de uma autoridade. É entre iguais, então é entre amigos na escola, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você tem uma violência que é de cima para baixo, e aí há um poder sobre esse mais frágil, aí a gente vê como uma violência, um assédio moral. Mas o bullying é entre pares, que supostamente seriam iguais, né? O que acontece é que nesses iguais nós somos todos diferentes, não é? E aí lidar com as diferenças, principalmente na fase da adolescência, é muito difícil. Porque eu tenho grupos e eu pertenço àquele grupo porque ele me dá identidade, e tudo aquilo que não pertence ao meu grupo não é bom, né? O diferente é ruim, eu não sei lidar com o diferente. Então, quando a gente fala o que fazer nas escolas, aprender a lidar com os diferentes, né? Dentro das famílias, a gente vai ver essas famílias com um grau de violência, né? Assim, até sutil em alguns momentos, mas é ali que é aprendido o implicar com o menorzinho, né? O tirar um objeto do que é mais indefeso. Então, é sim dentro da família que se começa uma educação para o diferente, uma educação para aquele que necessita coisas diferentes que eu necessito. Os meus irmãos não são iguais a mim. Então, é ali dentro. Quando se vai para um segundo ambiente de desenvolvimento, que é a escola, aí a escola tem um papel que é diferente do papel da família, gente, porque tem que tomar muito cuidado. A escola não tem o papel da família, mas ela hoje tem cada vez mais exercido um papel de mais educação sobre os jovens, sobre as crianças, visto que a gente vive uma realidade onde, né, os adultos primeiros, né, os cuidadores primários não estão cuidando, então a escola ganha esse papel de agora você vai ter que aprender alguma coisa, e é onde se dá a socialização propriamente dita. Então, na escola, tem sim que buscar aqueles que são responsáveis. Então, eu não gostei, eu não sei como dizer que eu não gostei porque mexeram com o meu cabelo, eu tenho que chama sim seja o professor, seja a psicóloga, ou se não tiver, quem quer que seja a figura de autoridade lá. Tá bom? Para resolver. Uma pergunta ali? Oi, meu nome é Juliana. Eu queria fazer uma pergunta para a banda. Enfim, eu sei que vocês, na trajetória de vocês, já devem ter passado muitos conflitos, e eu queria saber o que vocês acham sobre o tema bullying, se vocês já sofreram, ou se vocês são realmente felizes por tocarem na banda. Opa, então, eu acho que todos já viveram em alguma dimensão o bullying, né? Minha visão particular é que o colégio ele é quase que um laboratório para todos os traumas sociais que a gente tem, né? Então, assim, as condutas elas são sempre maximizadas, né? A conduta de exclusão, de homofobia, de racismo, enfim, misógina, ela é naturalizada dentro do colégio na formação das pessoas, né? Então, talvez por isso que haja um espaço para tantos traumas durante a nossa formação, né? E porque é o nosso processo de socialização, né? E dentro da banda, acho que nunca praticamos bullying uns com os outros. Talvez só... E sofreram. Só fora das câmeras, exatamente. Caio, ele quer falar, o Vitor. Eu posso complementar enquanto isso? Aí você vai pegando o microfone. Aqui, ó. Vindo para cá hoje, eu fiquei pensando nessa coisa que falam de geração mimimi e tal. Falando, porque agora bullying é um problema, não sei o que é um problema. E é um problema. Esse termo geração mimimi é um termo que foi criado para calar essas pessoas que foram caladas há muito tempo.
é um orgulho mesmo que a nossa geração esteja aqui falando sobre machismo, sobre racismo, sobre bullying, sobre todas essas coisas que teriam levado nossos pais à terapia, só que antigamente era frescura, agora não é mais, agora é coisa séria. E é muito massa a gente estar debatendo tão abertamente sobre esse tipo de tema. Eu queria contar, na verdade, um caso que aconteceu comigo de bullying, né? A gente, na verdade, assim, para todo mundo estar usando essa maquiagem confortável, com a diferença, é um processo muito grande para a gente ir saindo, né, da casca e vestindo como a gente quer ser, né? Eu fiz escolinha, eu não era muito bom com esportes, não. Aí eu fui fazer escolinha de futebol e no final da aula eu fui devolver a bola para o professor, ele estava longe. Aí eu chutei a bola e eu acertei sem querer o professor. E aí o próprio professor, ele não, né, foi super sem querer. Aí ele me chamou e me obrigou a fazer 20 flexões. Eu não tinha força para fazer 20 flexões, nem 2. Mas foi muito ruim, assim, na frente da turma toda, ter que passar por essa situação e vindo de um professor que era para estar na posição de, né, não sei. Aliado, isso. Aliado, referência. A gente, né, com 10, 11, 12 anos, ou 15, 16 anos, ainda está em desenvolvimento, precisa dessa... E você lembra disso até hoje, né? Como te marcou. Você vai falar, Caio? Não, só queria complementar. Eu acho que essa fala do Lucas é muito importante, porque esse discurso do mimimi, ele normaliza, né? É utilizado por pessoas e até por políticos para normalizar absurdos, né? Nesse tom de brincadeira. E não é brincadeira, é algo muito grave, né? Enfim, e talvez a maquiagem também seja, como o Tavares falou, talvez a gente sofresse bullying no colégio se a gente se maquiasse dessa forma para fazer música, né? Então, hoje não mais. Se machuca o outro, não é brincadeira, né, gente? Bom, nós vamos para o nosso último intervalo, mas antes a gente vai curtir mais um pouquinho de tarô. Nós vamos tocar agora a nossa música 00, a primeira que nós lançamos, chamada Certezas Supostas. Te procurei em cada canto da cidade, na verdade eu viajei. Achei que fosse liberdade essa saudade que eu deixei no cativeiro do meu peito e desrespeito só a mim vir alimentar o sentimento de um detento que eu vivi, incendiar os argumentos nos momentos que eu te vi, do lado de dentro e sem sustento pra sair. Eu te procurei pelos tapetes lá de casa, na sacada eu revirei aquele poço de palavras nunca ditas. Acredita que eu estive pelo fim da vida, pela tua resposta pra responder minhas certezas supostas, pra responder. Acredita que eu estive pelo fim da vida, pela tua resposta. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute o bullying. O Câmara Ligada foi conhecer a experiência de uma escola que se organizou para combater o bullying. Vamos assistir a reportagem. O bullying faz parte do dia a dia de vários jovens nas escolas. Comigo já aconteceu, das pessoas passarem por mim, rir de mim, até por causa de roupa, esses casos, e porque eu sou meia gorda. E muitos deles sofrem calados com as brincadeiras de mau gosto. Eu comecei a não ter muito ânimo para vir para a escola, comecei a faltar muito. Pelo fato de não querer mais escutar as risadinhas, fiquei muito abalado com tudo isso. As minhas notas começaram a baixar e eu optei a ir
na orientadora. Aí ela fez umas perguntas para mim, perguntou se eu queria chamar esse grupinho, e eu falei que não queria, porque eu não quero nada com eles, eu não quero aproximação. Mas uma simples conversa pode ser uma arma poderosa no combate ao bullying. É nisso que aposta um curso oferecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que prepara professores para mediar conflitos e resolver tudo através do diálogo. É um curso que faz com que a gente trabalhe a mediação como uma estratégia pedagógica de enfrentamento das violências nas escolas. Ela é acolhida por muitas escolas que reconhecem, né, a importância dos resultados que a mediação traz de transformação, não só pessoal, mas em nível interpessoal e coletivo, inclusive da própria comunidade escolar. Nesta escola de São Sebastião, muitos professores já passaram pelo curso de mediação de conflitos. E eles afirmam, nada melhor do que o diálogo para evitar que desentendimentos entre os alunos tomem proporções ainda maiores. O diretor Carlos Alberto participou do curso para mediar conflitos. O diálogo é a primeira e a melhor ferramenta que a gente tem para evitar que conflitos, não só de bullying, mas todo tipo de conflito, escale para uma situação pior, de violência física, de ameaça. Ele resolveu o caso da Camila. A jovem teve seu celular quebrado por outro aluno. Ajudou a entender que a culpa não era só dele, também era minha. E a gente agora vai ficar mais, assim, vai se voltar a se falar, porque a gente não se falava. Achei muito mais fácil ele fazer, tipo, esse procedimento com nós, do que a gente procurar alguma briga, alguma coisa. Então a gente usa a técnica da mediação hoje, principalmente com essa direção que tem essa formação, e a gente resolve por meio da mediação. Esse é um dos problemas que a gente resolve assim. Tento não levar mais isso para dentro de mim, até porque não importa o que eles pensam ou deixam de pensar de mim, eu gosto do jeito que eu sou. Deputada professora Marcivânia, essa semana o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente para garantir a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Esse é um bom caminho para o combate ao bullying? O veto 37 conseguimos derrubar. É importantíssimo que nós tenhamos esses profissionais nas escolas, porque não basta identificar o problema, ele tem que ser tratado. Problemas, quando não são tratados, se avolumam, né? Não são resolvidos. Então, a gente precisa ter a presença de profissionais que estejam preparados para lidar com essa situação, e são psicólogos, assistentes sociais. Então, conseguimos, unificados, derrubar o veto e garantir a presença desses profissionais nas escolas, porque o bullying, a gente fala, bullying, mas o bullying tem consequências, né? Inclusive, o suicídio é uma delas. A Ana Carolina, ainda bem que não conseguiu, mas a gente já teve alunos, crianças, adolescentes que se vitimaram, que se suicidaram por conta de não conseguir avançar, não conseguir superar esse problema. Então, derrubamos o veto, garantimos a presença de psicólogos e a importância também na formação dos professores de ter até uma carga horária maior, para que o professor também possa identificar esse problema na sala de aula e possa levar uma equipe preparada para tratar o problema. E vamos ver as participações que chegaram pelas redes sociais, mas antes eu vou falar com a estudante de jornalismo, Manuela Corrêa, que também faz parte da equipe. Manu, você já presenciou também uma situação de bullying ou vivenciou? Muitas, principalmente no ensino médio, né? Tem gente que pessoas praticam, tem as pessoas que riem, e realmente os professores não estão preparados para lidar com isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Pereira, de Caxias, Maranhão. E o cyberbullying, como lidar com ele? O anonimato aumenta a crueldade? O cyberbullying. Para quem a a pergunta? Silvia? Sim, com certeza. O anonimato em todos os sentidos. Ele só reforça, só banaliza. Os meninos falaram ainda há pouco. A gente tem que botar a boca no mundo, né? Tem que falar, sim. E hoje em dia tem alguns órgãos que, inclusive, conseguem rastrear quem é a pessoa que está provocando aquilo. Eu tive alguns casos, eu trabalho na área clínica, e tive alguns casos com essa questão do cyberbullying, casos até bem delicados, né, de namorados, relações que se desfazem, e há ameaças, né, de publicação, seja de algum segredo, uma foto, um nude da namorada,
e vice-versa, e isso gera problemas gravíssimos, psicológicos principalmente. Então, assim, a gente tem que falar, tem sim. Fazer a pergunta? Meu nome é Renan, e eu gostaria de saber se a senhora já passou por algum tipo de coisa assim. Sim, com certeza. Mas, mais do que eu, vou te contar. Eu vim de uma família só de meninas, né? Somos em 3 mulheres. E a minha irmã mais velha, ela não crescia. Então, ela era baixinha, pequenininha. Ela tinha um monte de apelidos. E era muito bom, assim, quando eu era mais... consegui crescer um pouquinho mais do que ela, que eu era a própria Mônica do Coelhinho. Tá? Hoje sou psicóloga, gente, mas o meu passado me condena. Ela chegava em casa e dizia assim, por que me chamaram de taxinha, de pequenininha? Botava a mão na cintura e perguntava, quem foi? Aí a minha mãe dizia, não fala, porque ela vai querer, né? Porque eu queria resolver do meu jeito, né? Graças a Deus aprendi que é no diálogo, né? A gente viu, né? E como o diálogo é importante, né? À medida que você vai crescendo, você vai aprendendo, inclusive, a se posicionar e dizer isso não quero, não aceito, não topo. É isso que vocês têm que fazer. Não topo, ponto, né? Isso. Mais uma pergunta? Opa, meu nome é Daniel. Eu tenho uma pergunta para a Silvia. É porque, como a própria deputada falou ali, o bullying tem várias consequências. Eu queria saber se, tipo, em vez da pessoa se elevar ao suicídio, ela poderia se elevar à psicopatia. Em vez dela se machucar, ela queria machucar outra pessoa. Olha, o que tem se visto nas estatísticas é que aqueles que cometem bullying outrora foram vítimas. Uma das razões é essa, né, da gente não deixar que isso aconteça sem ter uma providência a ser tomada, coibida na hora certa, é que muitas consequências podem vir, inclusive da vítima se tornar o agressor. E a gente tem casos, né, gente? Nem vou levantar aqui, mas tem de Realengo, tem de... Né? Que, na verdade, vai se dizer, é um conjunto, como disse no início, é um conjunto de fatores, ele já tinha uma personalidade, né, que tendia a ser um pouco mais introspectiva, já tinha características, né, tinha um contexto de vida difícil, mas somado ao bullying. Né? Ele, então, foi aquele que foi o autor, né? E ele diz no depoimento dele, eu fiz isso para isso nunca mais acontecer com mais ninguém. Incrível, muito Era como ele pesado. pensava que fosse resolver. Né? Mais uma pergunta aqui? Meu nome é César, eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Todos nós sabemos que a escola, hoje em dia, é um ambiente bastante tóxico e que isso afeta bastante. Só que outros fatores externos também afetam isso, como, por exemplo, os padrões de beleza que são impostos pela sociedade para a gente. E aí, como você falou, que hoje em dia você se aceita muito bem, queria saber como foi essa aceitação, como foi esse processo. Como você construiu sua autoestima? Né? Cara, foi... Você pegou na alma essa, viu? Bom, foi uma situação bem drástica mesmo, foi muito difícil. Tá? Eu chorava de madrugada, eu passava a madrugada toda chorando. Eu não queria ir para a escola, eu não comia, porque eu dizia, não, eu vou emagrecer. Eu ia para a nutricionista, cansei de ir, cansei de tentar seguir a rotina que a nutricionista passava. Mas, assim, hoje em dia eu sigo, mas é mais por conta da minha saúde e não por beleza. O que me ajudou muito também, além da base, que foi a minha família, a minha mãe, foi a música. A música, ela me ajudou a construir muito a mim mesma, entendeu? Eu cantava com alguns amigos, a gente tinha uma bandinha, infelizmente se desfez, porque um dos integrantes foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro por conta de bullying. Ele era homossexual e ele foi assassinado. E, infelizmente, a gente se desfez. Mas a música, ela me ajudou muito, entendeu? A música, ela me fez me reconstruir. Ela me fez... O que eu estava no chão, ela me ajudou a levantar, entende? E foi um processo muito longo. Eu ainda estou em transição. Não vou mentir para você, eu ainda estou em transição. Eu ainda espero conseguir muita coisa. Ainda tenho os meus piques de loucura, ansiedade. Às vezes eu fico ansiosa porque às vezes eu vejo um grupo meu conversando, rindo, e eu acho que é por minha causa, porque eu tô com uma roupa muito
Enfim, é mais mesmo do psicológico que fica gravado. Então, eu acho que é um processo longo, eu ainda estou em transição, mas o que eu posso dizer é que hoje eu consigo olhar no espelho e falar, cara, tu é linda, cara, tu é maravilhosa, tu tem um mundo. Muito bom. Só adicionar mais uma coisinha que ela não mencionou, mas conversando com amigos e pessoas que já tiveram processos mais intensos, eu acho que encontrar referências nas redes sociais, referências de pessoas que se parecem com você, ajuda bastante, porque às vezes a gente está imerso numa bolha digital que reforça padrões que vão contra o seu próprio corpo. Então, sei lá, às vezes você segue uma grande modelo que tem um corpo maravilhoso, não sei o quê, de acordo com os padrões estéticos que a sociedade quer que as modelos tenham. Mas hoje em dia tem surgido já modelos e influenciadores, influenciadoras que representam uma série de pessoas que não estão dentro daquele padrão que a sociedade quer, mas que são um padrão, sim, são um padrão daquele grupo, são padrão A diversidade que existe. da diversidade. Então, Vou até citar uma, Preta Rara. Preta Rara. Preta Rara. Aqui uma pergunta. Prazer, meu nome é Fabiano e eu tenho uma pergunta para a deputada. Anteriormente, a senhora tinha falado que fazer política pública com as instituições, as escolas, para diminuir o bullying. Mas a senhora, como deputada, já projetou algum projeto para diminuir o índice do bullying? Eu vou aproveitar e citar alguns para a senhora comentar. A lei que instituiu o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, de 2015, o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Em 2016, foi instituída, entre as atribuições da escola, promover a cultura da paz e medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência, como o bullying, né? Então, como ele está perguntando, e aí? E aí? Onde é que a lei não resolve tudo, né? A gente tem a necessidade de ter lei para transformar até algumas políticas que são de governo em políticas de Estado. Então, acho que ter um dia nacional de combate ao bullying ajuda nessa reflexão. Ter também uma lei que tipifica, que caracterize, que diz que é feio, que é ruim fazer. Então, é bom. Mas eu acho que o escopo da lei, a lei ela não resolve tudo. Acho que a gente precisa ter política pública efetiva. O Ministério da Educação precisa trabalhar com as escolas. Por exemplo, tem um programa na Finlândia que criou um método padronizado para as escolas de tratamento do bullying. Eu então, pensei num protocolo, um né? protocolo, exato, mas existe e muitos países estão utilizando. Então, é um protocolo para as escolas. Agora, quem faz esse acompanhamento realmente é o Ministério da Educação. E aí é muito complicado quando a gente tem hoje, por exemplo, a palavra gênero parece que virou uma palavra proibida para todo mundo. Então, é difícil quando a gente tem o bullying institucionalizado, é o que eu acho que a gente precisa discutir, porque muitas vezes acontece no ambiente escolar, trotes ou brincadeiras. A educação, eu trouxe muito a questão da família. Eu acho que acontece e começa na família, e a gente precisa aprender a lidar com isso, chamar a família num processo educativo. A escola precisa ter essa interlocução. E ensinar para a criança ainda pequena que brincadeira é quando os dois se divertem. Não existe brincadeira de mau gosto. Existe brincadeira. A brincadeira é para divertir. Então, quando o outro não se diverte, não é brincadeira. Então, tirar isso da tônica do bullying, é uma brincadeira. Também enfrentar o problema. Nós temos duas formas de reagir, ou ser passiva, não deixar para lá, ou agressiva. Não é nem uma coisa nem outra. Tem que tratar como um problema, o processo de diálogo, e aí importar essas experiências que deram certo. Né? A lei ela não resolve tudo. Eu sou professora, eu acredito na educação, e eu acredito que é por intermédio da educação que a gente vai transformar a sociedade em uma sociedade melhor. Então, nesse aspecto, na educação, a gente tem ali muitos projetos de lei e leis que realmente
a finalização dela, o objetivo final dela é fazer com que o nosso país seja um país melhor, mais fraterno, mais humano e que respeite a diversidade. O nosso diretor está avisando que o nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra para a Silvia e depois para a Ana Carolina. Vou falar rapidinho. Eu acho, sim, que o Ministério da Educação e toda a rede, né, educacional é extremamente responsável, mas sozinha também, assim como as leis sozinhas. Né? Então, é o Ministério da Justiça e Cidadania, é o Ministério da Saúde, gente, ele entra aí também, né? Inclusive, não é levantando diagnósticos, etc. Então, assim, é importante fazer uma rede de ação nesse sentido, né? E a gente está aqui também defendendo a participação, então, do psicólogo nas escolas, por que não? E fora das escolas também, por que não? Né? Aqui o exemplo da Ana, dizendo o quanto é importante um apoio por fora também, que seja psiquiátrico, muitas vezes, médico. Né? A gente tem que trabalhar com todos esses fatores e todos esses profissionais. Só para finalizar, gente, aqui a gente tem muita galera diferente. Vocês podem olhar para o colega de vocês, você vai ver que você não vê o espelho. Não é um espelho o teu colega é totalmente diferente de você. Então, a partir do momento que você não ri da brincadeira, não é uma brincadeira. Se tornou uma maldade com você, uma violência. A sua cor é bonita, o seu cabelo é bonito, o seu jeito de ser é bonito. Se você é gay, lésbica, qualquer coisa, você é maravilhoso do jeito que você é. Não deixe que ninguém apague a tua identidade. E nós terminamos aqui. Mas você pode continuar ligado na gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram ou na nossa página camaraligada.com.br. Nós agradecemos o apoio do SESC-DF, da Unesco, ANDE, Unicef, Simpro-DF, UNFPA e o Jovem de Expressão. E eu agradeço essa plateia maravilhosa que faz o programa com a gente. A deputada professora Marcivânia, a Silvia, a Ana Carolina e vocês, Tarô. Muito obrigada. Vocês encerram o programa. Muito obrigado. Pessoal, foi um imenso prazer. Câmara Ligada, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Aqueles que não nos conhecem, nós somos a primeira caravana do Tarô. É um grande prazer. Se vocês quiserem conhecer mais do nosso trabalho, nos procurem no Instagram, no @o.tarote, com o T mudo no final. Vamos lá? Abre o banjolão, por favor. Ei, André, por favor, abra o nosso banjolão. Vai de barraco caindo do morro, caindo no choro, revista querendo turista. A vista de longe é bonita, ninguém acredita no mundo caído que mora do lado. Do lado de lá do morro, do lado de lá, do lado de lá do morro, do lado de lá do morro. Famílias equilibristas seguem na pista, cegos de medo, cegos de medo. O homem que disse na televisão, na próxima chuva que vem é barco no chão. Do lado de lá do morro, do lado de lá do morro, do lado de lá do morro, do lado de lá. João da comunhão, da Constituição, da construção, da fila do pão. Mais um João chegou pra ficar. João da Conceição chegou para ficar naquele chão.